Evangelho, segunda-feira antes da Epifania do Senhor, hoje memória obrigatória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, doutores e bispos da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira antes da Epifania do Senhor, hoje, memória de São Basílio Magno e de São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no dia em que a Santa Liturgia nos entrega o Evangelho de São João como testemunho de São João Batista a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, também temos a alegria de celebrar a memória desses dois grandes amigos. Uma coisa que se diz, e na liturgia das horas nós vamos ouvir o próprio São Gregório escrevendo, é que a amizade desses dois grandes colossos da Igreja começou com um desejo vivo de um ser para o outro, um modelo, um sinal, um testemunho de amor a Deus e de busca pela verdade. Meu irmão e minha irmã, como é importante termos na nossa vida um amigo, uma amiga, que nos ajude a desejar o que vem de Deus, que nos inspire a buscar a vida que vem de Deus. Assim como São João Batista deu testemunho por sua vida, e muitos, ouvindo a voz que clama no deserto, seguiram até o Senhor, que é a palavra viva, também São Gregório Magno e São Gregório Nazianzeno, e São Basílio Magno foram um para o outro um testemunho na amizade da adesão a Cristo Jesus. Ambos receberam o cuidado, um de Constantinopla, outro de Cesareia. São Basílio Magno escreveu a regra monástica que até hoje permanece iluminando a vida dos monges do Oriente, chamados basilianos, por conta da grande colaboração e contribuição dada por São Basílio sobre a vida monástica. Ele foi o escritor, um dos primeiros escritores eclesiásticos a escrever a respeito do Espírito Santo em suas obras. E, do outro lado, São Gregório Nazianzeno, que sempre, inspirado pelo testemunho de seu irmão, como nós ouvimos hoje na liturgia das horas, daqui a pouco vamos dar uma olhada no texto, para recolhermos esse testemunho de uma amizade tão bonita, formada à luz da fé, foi um dos grandes escritores a respeito da Santíssima Trindade e que defendeu a fé da Igreja em um momento de grande tensão
como era importante para São Gregório Nazianzeno ver o testemunho e a fidelidade de seu irmão Basílio. E ao mesmo tempo, para Basílio, que era um homem muito firme, como era importante contemplar a doçura e a sensibilidade do coração de Gregório na hora de lidar com o governo, na hora de orientar os fiéis no caminho da verdade. E dessa forma, ambos, era um para o outro, um sinal potente de Deus, seja para modelar o próprio caráter, seja para buscar a profundidade do conhecimento e da vivência da fé. Hoje, de maneira especial, podemos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam ao longo da nossa vida em uma verdadeira amizade a buscar o que vem de Deus, a termos uma vida completamente depositada nas mãos do Senhor. Rezemos também por todos aqueles que o Senhor durante esse ano fará passar na nossa vida, que cumprirão essa missão, a missão de testemunhar para nós a direção a ser tomada para estarmos juntos do Senhor. E aqui a gente pega a imagem de São João Batista. Os fariseus vieram de Jerusalém, mandados para fazerem uma investigação e levarem de volta uma resposta. João teve a possibilidade de falar sobre si. João não tinha nada de mais importante para falar sobre si que não começasse em Cristo e não se orientasse a Cristo. João não declara uma única palavra sem que seja em referência ao Senhor e sem que leve de volta para o Senhor. Eles vieram ouvir João e foram orientados a Cristo. Eles vieram questionar João e receberam o anúncio de Cristo. Eles vieram porque duvidaram que talvez João não dissesse a verdade. E João afirmou que a verdade é Cristo. E dessa forma, todo e qualquer homem que fosse até João, desejoso de Deus, ou desejando saber algo mais a respeito de Deus, em João encontrariam a direção justa para chegar até o Senhor, até esse Deus. Então, todos aqueles que buscavam um caminho de conversão, que buscavam um caminho de reconciliação com o Senhor, ou que buscavam viver com maior intensidade o ensinamento e a palavra do Senhor, chegavam até João e João os levava até Cristo. Os preparava para a vinda do Senhor. E até mesmo aqueles que não buscavam isso, pelo menos declaravam de buscar a verdade, mas não estavam orientados para a verdade. Aqueles que declaravam querer dar a conhecer a respeito de Deus, mas não estavam orientados com o coração para Deus, iam até João e também recebiam o que era preciso para se orientarem na direção justa, para se orientarem na direção da verdade. Porque, para João, a atitude do coração do outro em nada diminuía a firmeza e a convicção de seu caminhar. Como é importante esse testemunho de João para nós, o quanto a nossa fé é alicerçada no Evangelho, a ponto de, por exemplo, sofrermos o que sofreu João, sermos colocados em questão, perseguidos, confrontados, etc. E apesar disso, o nosso coração não se orientar por uma briga, por uma rivalidade, por um caminho de talvez vingança, por um caminho de retaliação. João permanece no Senhor, testemunha o Senhor, seja na serenidade, seja na adversidade. Independente de como o coração do outro lhe trate, João trata cada um segundo a medida do coração de Deus, segundo a missão que o Senhor lhe confiou. E a missão que o Senhor lhe confiou é uma só: que todos os corações no seu testemunho encontrem a medida
do amor desse Deus que vem ao nosso encontro. Peçamos a intercessão também de São João Batista hoje, para que pelas suas orações e preces o nosso coração tenha essa justa medida de oferecer sempre ao outro segundo aquilo que o Senhor nos oferece, não segundo a medida do coração de nossos irmãos e irmãs, que muitas vezes na contradição do pecado ou na dispersão pelo pecado pode nos oferecer da parte de Deus muito menos ou quase nada daquilo que o Senhor reservou para nós e confiou a Ele para nos oferecer. Mas nem por isso nós devemos, não por isso, a gente não pode fazer o mesmo, nem por isso, melhor dizendo, a gente deve fazer o mesmo. Por isso peçamos a intercessão de São João para que, independente de tudo, possamos continuar oferecendo segundo o coração de Deus aquilo que o Senhor espera que nós ofereçamos pelos nossos irmãos, à medida do amor que Ele tem por nós. E agradeçamos porque colocar em ato essa verdade supõe o socorro e o auxílio de tantos que venham nos ajudar. E assim como São Gregório Magno foi para São Basílio essa ajuda, e assim como para São Basílio, São Gregório foi essa ajuda, peçamos que o Senhor nos ilumine e nos dê a graça de termos santas amizades que nos inspirem no caminho da vida, no caminho de Cristo. Sobre o Evangelho de hoje, ainda contemplando as alegrias do Natal, São Leão Magno, Papa, escreve em um de seus sermões sobre o dia de Natal essas palavras tão bonitas que uma parte já tivemos a oportunidade de ouvir. Hoje ouviremos um outro trechinho. Irmãos bem-amados, o Verbo de Deus nasceu para nós. Deus, o Filho de Deus, que no início estava com Deus, por quem tudo foi feito e sem quem nada se fez, para libertar o homem da morte eterna, tornou-se ele homem como nós, para revestir a nossa humildade, sem que sua majestade ficasse diminuída, abaixou-se, de tal forma que, permanecendo o que era e assumindo o que não era, uniu a verdadeira natureza do servo àquela em que era igual a Deus Pai. Caríssimos meus irmãos, demos graças a Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, no Espírito Santo, porque na sua infinita misericórdia Ele nos amou e teve piedade de nós. Estando nós mortos pelo pecado, fez-nos viver com Cristo. Escreve São Paulo na carta aos Efésios, para que fôssemos nele uma nova criatura, uma nova obra das suas mãos. Por isso, nesse tempo em que caminhamos sob as luzes do Natal, vos digo junto com o apóstolo São Paulo, deponhamos, portanto, aquele homem velho com suas más ações que existe em nós. E já que fomos admitidos a participar do nascimento de Cristo, renunciemos então às obras da carne. Reconhece, cristão, reconhece a tua dignidade. Uma vez constituído participante da natureza divina, eu lhe digo, não penses em voltar às antigas misérias com um comportamento que seja indigno de toda a vida e de toda a graça que recebestes. Lembra-te, sobretudo nos momentos de bonança, bem como nos momentos difíceis, de que cabeça e de que corpo você agora faz parte pelo teu batismo. Não esqueças que fostes libertado do poder das trevas e transferido para a luz do reino de Deus. Pelo sacramento do batismo, nós fomos transformados em templos vivos do Espírito Santo. Não queiras expulsar com as tuas más ações tão digno hóspede, nem voltar a submeter-te à escravidão do demônio, pois tua alma se tornou morada do repouso de Deus. Lindo, né? O preço do teu resgate é o sangue redentor de Cristo. E Ele, que te resgatou na sua miséria,
te julgará na sua verdade e cuidará de ti até o fim, para que nelas persevere por toda a tua vida. Com essas palavras de São Leão Magno, nos alegremos, meus irmãos, por tudo que o Senhor tem feito e disposto em nosso favor e que permanecerá fazendo por nós durante esse ano de 2023. Como é significativo termos a memória desses dois grandes homens de Deus, exatamente nesse início do ano, em que podemos recordar a grande obra que o Senhor fez na amizade entre eles e, desse modo, renovar todos os vínculos de amizade que temos, né, para que sejam vínculos fortes na fé. Agora leio para vocês, rapidamente, um pouco do testemunho de São Gregório Nazianzeno a respeito da amizade deles dois, dele e de São Basílio Magno, e como essa amizade se consolidou em Cristo ao longo da vida. Encontramos-nos em Atenas, como o curso de um rio, que partindo da única fonte se divide em muitos braços. Basílio e eu nos tínhamos separado para buscar a sabedoria em diferentes regiões, mas voltamos a nos reunir como se nos tivéssemos posto de acordo, sem dúvida porque Deus assim quis. Nesta ocasião, eu não apenas admirava meu grande amigo Basílio, vendo-lhe a seriedade de costumes e a sua maturidade e a prudência de suas palavras, mas ainda tratava de persuadir a outros que não o conheciam tão bem a fazerem o mesmo e a seguirem o caminho que ele estava seguindo. Logo começou a ser considerado por muitos que já conheciam sua reputação. O que aconteceu então? Ele foi quase o único entre todos os que iam estudar em Atenas a ser dispensado da lei comum e parecia ter alcançado maior estima do que comportava sua condição de novato, como a minha. Este foi o prelúdio de nossa amizade, a centelha que fez surgir nossa intimidade. Assim fomos tocados pelo amor mútuo. Olha que bonito. Ele percebe, no tempo do estudo em Atenas, um companheiro seu, novato como ele, mas que tem um empenho de vida, uma entrega de vida por aquilo que faz, tão intensa, e não só isso, mas tem o cuidado de tentar persuadir os outros a seguirem por aquela estrada, que é uma estrada boa e justa. Olha que bonito, né? Olha quanto de nossa amizade precisa passar por essa estima. Quantos são, às vezes, os relacionamentos de amizade corroídos pela inveja, pelo ciúme, onde se forma um tipo de competição estranho, que é sempre para depauperar, para tirar o que há de grande e colocar o que há de mesquinho, como se fosse essa uma ambição válida. E aqui, pelo contrário, são dois novatos começando um caminho onde um amigo olha o outro e admira o vigor e a forma como aquele busca viver a vida comum entre eles. E também admira o cuidado, como ele vai estimulando e orientando os seus amigos a buscarem os mesmos valores. Um grande sinal para a gente. Vamos ouvir um pouco mais. Com o passar do tempo, confessamos um ao outro nosso desejo. A filosofia era o que almejávamos. Desde então, éramos tudo um para o outro. Morávamos juntos, fazíamos as refeições à mesma mesa, estávamos sempre de acordo, aspirando os mesmos ideais e nutrindo cada dia mais uma estreita e firmemente nossa amizade. Movia-nos igual desejo de obter o que há de mais invisível, a ciência no entendimento, a ciência. No entanto, não tivemos inveja, mas valorizávamos a emulação. Ambos lutávamos, não para ver quem tirava o primeiro lugar, mas para poder ceder o primeiro lugar ao outro. Cada um considerava como própria a glória do outro e se alegrava com ele. Estão vendo aí as sugestões? Olha os elementos que não podem faltar na nossa amizade. Olha como eles conseguiram viver daquele modo, fugindo das intrigas, das invejas,
das vaidades, com essas escolhas aqui que nós acabamos de ouvir, como é importante revalidarmos o vínculo das nossas amizades à luz de um testemunho como esse, hein? Vamos lá. Parecia que tínhamos uma só alma em dois corpos, e embora não se deva dar crédito àqueles que dizem que tudo se encontra em todas as coisas, no nosso caso podia-se afirmar que, de fato, cada um se encontrava no outro e com o outro. A única tarefa e objetivo de ambos era alcançar a virtude e viver para as esperanças futuras, de tal forma que, mesmo antes de partirmos desta vida, tivéssemos emigrado dela. Que bonito! Nesta perspectiva, organizamos toda a nossa vida e maneira de agir. Deixamos-nos conduzir pelos mandamentos divinos, estimulando-nos mutuamente à prática da virtude e da caridade. E se não parecer presunção minha dizê-lo, éramos um para o outro, a regra e o modelo, para discernir o certo e o errado. Olha só, o compromisso de ser para o seu irmão a regra, ou seja, de sempre estar orientando no caminho da verdade e ao mesmo tempo um modelo, de colocar-se como um testemunho válido, por amor a Cristo e por amor ao teu irmão, na busca do bem, na busca da verdade. E ele conclui dizendo, assim como cada pessoa tem um sobrenome recebido de seus pais ou adquirido de si próprio, isso é por causa da atividade ou orientação de vida que admite, para nós a maior atividade e o maior nome era sermos realmente cristãos e como tal reconhecidos pelos homens. Que pela intercessão de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno e pela intercessão de São João Batista, nós possamos perseverar arduamente na nossa fé e testemunharmos Cristo Jesus e a nossa vida como cristãos como penhor e alegria a todos os homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossos irmãos doutores da Igreja de São João Batista e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.